Então vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha aqui do nosso curso, tá? Voltado para o vestibular UNB. Lembrando que essa questão em especial que eu estou resolvendo, que eu vou resolver, ela também é muito cobrada no PAS 1, tá? PAS UNB primeira etapa. Então essa questão valeria também para um treinamento da questão do PAS UNB primeira etapa, tá certo? Então esse módulo é o módulo do curso para o vestibular, mas a gente vai estar lançando também para o PAS ao longo desse ano. Beleza, questão de função de segundo grau. É um dos assuntos mais cobrados. Quem assistiu meu vídeo falando quais assuntos mais cobrados em matemática sabe disso. No primeiro ano é um dos mais cobrados, no PAS 1. No vestibular também é um dos mais cobrados, sempre está presente lá na prova. O Enem também costuma cobrar bastante. E aí vamos ver como é que a questão trouxe pra gente. Então a questão trouxe aqui que a quantidade dos videogames da marca Cria e X-Game, vendida anualmente em milhares de unidades, são expressas respectivamente pelas funções. Então quer dizer que ele trouxe duas funções, sendo que cada uma delas representa a quantidade de videogames das marcas. Então vamos lá. Eu tenho o primeiro é o videogame aqui da marca Cria, tá? E a função que representa a quantidade vendida é essa aqui, ó, cx menos x ao quadrado mais 60x mais 325. E nós temos do lado de lá a função g, que já é da outra marca, né? Então aqui, ó, g de x igual a menos 2x ao quadrado mais 112x mais 114, sendo que aqui é a marca X-Game, tá? X-Game. Beleza, aí ele falou bem assim, ó, em que para x, então ele está falando, ó, para x, então ele está falando que x varia de 0, aliás, de 0 até 57, ou seja, esse x aqui, tanto dessa quanto dessa função, ele começa com 0 e vai até 57 somente, tá? É na primeira função. E na segunda função, ele coloca aqui que em que x igual a 0, aqui ele só está destacando uma outra informação, né? Em que x igual a 0 corresponde a 1970, tá? Beleza, x igual a 0, x igual a 0, 1970. X igual a 1 corresponde a 1971. Então é isso que ele está colocando aqui pra gente. Então, pessoal, ele está trabalhando com uma função C e uma função G, duas funções independentes aqui, basicamente, função de segundo grau, sendo que esse x aqui, ó, ele vai de 0 a 57, e quando ele é 0, corresponde ao ano inicial da contagem, que é 1970. No primeiro ano, aí já é 1971, passado um ano, 1971, passado 2 anos, 72, e assim sucessivamente. É só isso que ele quer explicar pra gente, tá bom? Então é mais ou menos nesse sentido. Aí o que ele quer colocar aqui? Ele colocou assim pra gente o seguinte, ó. Pensando nessa perspectiva aqui, ele colocou o seguinte, ó. A maior quantidade de vendas de videogames Cria, então ele só quer aqui, então eu nem preciso disso aqui. Então ele quer a maior quantidade de videogames Cria ocorreu no ano 2000, tá? É isso que eu tenho que conferir, então, se é essa informação que ele está querendo da gente, tá bom? Pessoal, se eu me lembro de uma função de segundo grau, aqui é muito importante que eu tenha o domínio tanto da parte gráfica quanto da parte algébrica. Perceba, função do segundo grau é muito importante, como eu falei, do domínio do gráfico, então aqui é x, aqui é y. Essa função, eu nem sei exatamente o desenho do gráfico, mas eu consigo ter uma noção pelos dados apresentados. Como ela é uma função aqui que tem um negativo, eu sei que essa função ela vai estar passando aqui assim, ó. Tá? Vai estar mais ou menos aqui assim. Então eu sei que eu vou ter aqui um x uma linha, que é quando eu resolvo lá pela fórmula de Bhaskara, vou ter um x duas linhas. Fora isso, o que eu sei de uma função de segundo grau? Que essa barriguinha aqui, ó, é o máximo, tá? É o valor máximo. Então aqui, ó, eu sei que eu vou ter um x vértice associado ao maior valor,
tá? E aqui eu vou ter um y vértice que vai ser justamente esse valor. Então, normalmente aqui vai ser o eixo do tempo e aqui vai ser o eixo das quantidades. Então, aqui normalmente vai ser a quantidade. No caso do nosso exercício é exatamente isso. A função cria, a função C representa a quantidade da marca C. Então, aqui, ó, esse eixo y aqui vai ser a quantidade. E aqui vai ser o tempo passado para chegar nessa quantidade. Quando o exercício fala bem assim, ó, a maior quantidade de vendas de videogames ocorreu no ano 2000. Bem, a maior quantidade eu sei que é aqui. E eu sei que o valor da maior quantidade é aqui. Só que quando ele fala bem assim, a maior quantidade ocorreu no ano 2000 ele está se referindo ao quê? A tempo. Tá? Ele está se referindo ao ano, tá bom? Esse ano nós vimos que quando é 0 é tal época, quando é 1 é tal época, quando é 2 é tal época. Então ele está querendo saber qual é o ano aqui, ó, qual é o ano em que acontece essa maior venda, maior quantidade de videogames. Então, se ele quer saber aqui o maior momento, o tempo em que ocorre a maior venda aqui, ó, a maior quantidade, ele está querendo o x vértice. Então, aqui é um exercício de vértice da parábola, que é o que mais acontece, uma das coisas que mais se cobra aí, tá? Uma das coisas que mais aparece nas questões. Então, o candidato que vai para uma prova de vestibular, que não sabe x vértice e y vértice, ele vai ter desvantagem, porque ele vai perder questão de graça, tá? PAS 1 a mesma coisa. Então aqui, pessoal, ele está querendo, então, o x vértice. Esses vértices aqui nós temos fórmulas para calcular isso. O x vértice, a fórmula é menos b sobre 2a. Então é só ela que eu vou usar. Eu poderia estar calculando também, se ele tivesse pedido, esses valores. Quanto de videogame vendeu? Quanto de videogame vendeu? Ele não quer, ele quer vendeu muito, vendeu o máximo, mas foi a maior quantidade vendida foi em que época, tá? Então, ele não pediu isso para mim. Mas, se eu quisesse, eu poderia calcular pelo y vértice. A fórmula do y vértice é menos delta dividido por 4a, tá? Delta, b ao quadrado menos 4ac, né? Dividido por 4a. Mas eu nem preciso, eu só preciso disso aqui, que é a parte mais fácil. Diante disso, eu preciso olhar aqui nessa função e saber quem é o a, quem é o b e quem é o c. O A, pessoal, é sempre aquele que vai estar acompanhando aqui o expoente maior, o B é o que vai estar acompanhando o expoente intermediário e o C é o que vai estar acompanhando o termo independente. Então, o C vai ser 325, o B vai ser 60, porque é positivo, 60 é positivo aqui, e o A vai ser menos 1. Então, aqui eu tenho menos 1, 60 e 325, tá? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, então, quanto que vale o meu B? O B é 60, só que na fórmula está falando para pôr menos, então é menos 60. Multiplicado por 2 vezes o valor do A. O A é menos 1, então eu vou pegar aqui 2 multiplicado por menos 1. Menos 60 dividido por menos 2 vai dar o quê? 60 sobre 2, metade de 60 é o quê? 30, tá? Então aqui, ó, vai ser exatamente aqui, ó, o ponto 30, certo? Esse ponto 30, pessoal, a gente tem uma relação aqui entre eles, tá? Ó, quando x é 1, é 1971. Quando x é 0, é 1970, tá? Então é isso que ele falou pra gente. Então, quando eu descubro o valor do x, isso é o quanto tempo se passou em relação a 1970. Então, se eu tenho x igual a 30, se eu achei que esse ponto mais alto aqui é no 30, quer dizer que lá em 1970, passados 30 anos, eu vou chegar então no pico, ou seja, no maior valor vendido aqui de videogame. Vai ser bem aqui, ó. Então, nesse pico, é passados 30 anos do valor inicial, tá? Do valor menor ali, do valor inicial. Então, se eu tenho 1970 com 30, pessoal, 1970 com 30, ó, 1970 com 30 anos, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o ano 2000. Então, no ano 2000 foi o ano em que teve a maior quantidade de videogames vendidas, porque no gráfico a gente sabe que o máximo, a maior quantidade é aqui, ó. Só que ele não me pediu quantos videogames, ele me pediu a época. Então, aqui é o tempo, é a época em que isso aconteceu.
Então a questão mole de resolver, o item tá certo, só que muita gente, se você nunca fez uma questão dessa, você muitas vezes não tem a mínima chance numa prova como essa. Por isso que você fazer um curso de resolução de questões, você vai entendendo como é que se resolve as questões e o que a banca está querendo de você. Muitas vezes você quer se preparar, quer fazer o vestibular da UNB, fez uma vez, e você não entende por que seu resultado não ocorreu e tal, você reclama da prova, mas às vezes você não entende como a prova quer de você, o que ela quer de você e que bagagem ela quer que você tenha. Então esse tipo de questão não é a primeira vez que isso é cobrado aqui. No PAS 1 já foi cobrado mais de uma vez algo muito parecido com isso. E no vestibular, normalmente, é muito explorada essa questão dele misturar o eixo X com números pequenos e associar isso a uma época, a uma data, e você ter que calcular essa data, tá? Ele tenta fazer essa confusão porque às vezes na escola você só estuda aqueles exercícios básicos lá de calcular o X e pronto, acabou, sem raciocinar um pouco mais. E a prova aqui ela vai ser mais exigente nesse sentido, tá joia? Por isso que o nosso intuito aqui, nos nossos cursos online aqui, é tornar você cada vez mais experiente com a prova, mostrar para você que é possível, que não é tão difícil assim, que não é difícil, deixar você nas condições mínimas para que você faça uma boa prova, tá joia? Então agradeço, pessoal, e seguimos aí, qualquer momento, com outro exercício. Até mais!